Olá, trader, bem-vindo à nossa aula 15, onde falaremos do espelhamento da amplitude da região de abertura. Esse espelhamento é uma das formas de se projetar Fibonacci, e estou trazendo esse material para o nosso trade de aberturas, ou seja, na parte da manhã, usando quando houver uma abertura com consolidação. Tá? Então, essa projeção a gente vai estar considerando se tivermos uma abertura, por exemplo, que tenha um range ou um candle significativo na abertura, tá? Algo que faça uma, uma representação de uma amplitude, para a gente projetar para cima ou para baixo, usando o Fibonacci. O Fibonacci, a gente tem um material sobre o assunto, aqui a gente vai estar fazendo uma pequena introdução e usando ele para os nossos interesses do curso atual. Antes da gente prosseguir, deixa eu deixar aqui minha opinião sobre o Fibonacci. Eu sei que muitas pessoas gostam. Eu tenho, assim, acho interessante usar, principalmente como análise de risco, projeções de saída. Tenho algumas restrições como pontos de entrada, porque às vezes é numa região, sei lá, 50%, aí daqui a pouco é no 61%. A gente nunca sabe qual é a projeção que vai virar, sempre vai ter alguma projeção de fibra. Mas, como a gente tem outras maneiras de estar usando, eu acho interessante, tá? Acho válido. Ok? Então, a aula 15 é um setup, o espelhamento da amplitude, pode até ser combinando com outra coisa, porque o espelhamento ele vai dar uma região. Isso, apenas ter uma região é muito pouco para ter uma regra de entrada. Então, vamos dizer que tem uma amplitude aqui de abertura, aí o preço caiu, veio na região, só porque veio na região é ponto de compra, eu vou entrar, não necessariamente, tá? Eu acho, como eu disse, é uma parte de uma regra. Seria, ó, uma vez que esteja naquela região, se o indicador, o IFR, o estocástico, o oscilador, apontar para compra, você tem uma entrada, tá? Então, eu não vou considerar aqui um setup só pelo espelhamento, mas acho interessante a gente conhecer. Como eu falei, juntando com outros elementos, podemos criar um operacional. Então, vamos falar um pouquinho de Fibonacci e Fibonacci no trading. Sei que o pessoal gosta muito desse assunto. A aplicação de Fibonacci na análise técnica tem suas raízes na sequência de números introduzida pelo matemático Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci no século XIII. Esses números observados na natureza, que foi uma observação que ele fez na natureza, tá? Despertaram o interesse de traders que perceberam que os mercados financeiros, muitas vezes, porém nem sempre, né, seguem padrões matemáticos semelhantes. É como se a natureza e a bolsa de valores, os mercados, fariam parte da natureza porque são expressões do comportamento humano, seguiriam esses números. Então, dentro, existem várias coisas, né, que seguiriam aí essa espiral, essas razões, né, as razões de fibra. Alguns exemplos, essa concha, tá? Que teria aqui crescendo, né? Ela vai crescendo numa razão de Fibonacci, 1,618. As folhas de uma árvore vão crescendo. Então, uma folhinha, duas, três, 5, 8, 13, 21. Não, as proporções do corpo humano. Aqui está a orelha, mas pode ser a falange dos nossos dedos. E na arte, essas proporções de fibra, elas trariam ali uma proporção de beleza. Os estudiosos, então, teriam essas relações de 38,2, aqui, tá? Essa parte, e 61,8.
seriam as razões de Fibonacci. É a forma que mais imita a natureza, né? Dentro de uma arte, e por isso ficaria mais bonito, né? As razões da beleza, as razões Golden Rays, razão de ouro. Então, aí, em verde, o 38,2, em vermelho, 61,8, um sobre o outro, 1,618. E esses números que você conhece, né, da razão de Fibonacci, ou pelo menos aqui, quem já leu sobre Fibonacci opera, com certeza já viu 61,8, o 161,8. Tá? Então, por exemplo, ó, 21. Ah, como é que forma essa sequência? Um mais ele é um de novo. Um mais um, dois. Agora eu vou pegar o atual mais o anterior. Dois mais um, três. E o próximo? Três mais dois, cinco. Cinco mais oito. Cinco mais três, oito. Oito mais cinco, 13. 13 mais oito, 21. 21 mais 13, 34. 34 mais 21, 55. 55 mais 34, 89. E por aí vai a infinito. Seria assim a forma de crescimento, de desenvolvimento aí na natureza. Então, as razões, né? Se a gente pegar, olha, 3 divididos por 5, vou fazer aqui na máquina. À medida que esses números vão crescendo, números maiores, eles vão chegando perto das proporções que conhecemos, né? Das razões que conhecemos. 5 por 3 dá 1, 3 por 5, desculpa. 3 divididos por 5 vai ser 0,60. Beleza. Agora eu vou fazer logo o 89 por 55. Um carvãozinho. 85 por 89. 55 por 89. Tá? 55 divididos por 89. Agora sim, ó, 0,618. Tá? Vamos ver os 34 por 55. 0,618. Vamos fazer agora o contrário. 89 divididos por 55. 1,618. Ó, agora, né? Você já conhece esses números, certamente você já estudou sobre Fibonacci. 55 por 34. Vai ser igual a 1,617. Mas à medida que a gente for crescendo, esses números, 144 divididos por 89, 1,618, que é o próximo número da sequência. E agora sim. Bom, começa com 1, então 100% também é, tá? 1 por 1, 1. Já tem aqui. Muita gente fala, o 100% não é de fibra, dá razão. Então, a gente tem aqui, ó, 1 sobre 2, igual a 50%. Correção de 50%. Aí o número. Ok? 2 sobre 1, que é 100%, né? A gente vai ter esse número também. Vamos lá. Aí vou pegar o 1, diminuo de 0,618. Isso vai ser igual a 0,382. E vai derivando os números e a gente vai chegando àqueles que a gente já conhece, tem nas nossas ferramentas. Então, essa seria a sequência de Fibo, tá? No século XX, as proporções de Fibonacci, aqui ele colocou algumas, começaram a ser usadas para identificar potenciais níveis de suporte e resistência
nos preços dos ativos. Isso por quê? Porque se acredita que dentro da teoria que são essas razões que vão reger os segmentos, né, de bolsa. Vou pegar aqui mais um exemplozinho, antes da gente continuar, um bem clássico. Ficar mais claro o que a gente está falando. Malta. Então, vou pegar desde o início do movimento, primeiro traço, e aí teria a bolsa se desenvolvendo em um mercado em alta, fundos e topos ascendentes, mas de que tamanho? Uma correção. Aí essa correção iria numa razão de FIBO. 61, acho que 61 é até mais para cima. Corrigindo ali na razão de Fibonacci, 0,618. Bom, e a expansão? Então, aqui a gente já até conhece, é uma retração. E vai fazer uma expansão agora. Essa expansão teria uma razão 100% de 0 a 1, mais 61, 0,61. Então, a gente teria o próximo desenvolvimento do segmento 2, 3, que já tem um pouco de ondas de Elliott. Se eu pegasse o tamanho de 0,1 e o tamanho de segmento 3, 2 e dividisse 3, 2 pelo 0,1, teria um número de FIBO. Por exemplo, o número da sequência 161, 8. Tá? Esses números estariam relacionados entre si numa razão de FIBO. Pode ser, então, uma correção de 50 e uma subida de 100%. Ok. Tem uns outros números que eu gosto muito, que vão estar dentro dessa sequência, uma derivada, que é o 127,2, tá? Mas a ideia é essa. Aí vou fazer uma correção. Então, a próxima correção vai estar dentro de uma razão de FIBO. Por exemplo, 38,2 do segmento 02. Do segmento 02, não, 23, tá? Do segmento 2, 3. Mas sim, teria uma razão aí do 0,3, tá? Lá do início para o final, uma outra proporção de FIBO. A cada maneira de estar projetando os segmentos, se a gente achar um que a gente chama de cluster, né? Umas regiões onde tem bastante confluência de números, seria um ponto de maior força. Então, o segmento 2, 3, vamos fazer uma correção, uma proporção aqui de correção de 50%, e batesse nessa região. Ok, então essa região do 0,382 com 0,50 seria interessante, né? Aí, onde é que estão as proporções, né? E aí, tem muita coisa apontando para cá, então esse número deve ser forte. Mas a ideia é essa aí, dos segmentos de bolsa, dos swings, estarem relacionados na razão de Fibonacci. Essa técnica se tornou popular devido à sua capacidade de prever possíveis reversões. Isso é importante, tá? Deveria ter colocado em amarelo. Vou fazer. Então, a sua capacidade de prever possíveis reversões, às vezes não é num ponto, é no outro, né? É um pouquinho da minha crítica.
e correções no mercado, né? Reversões e correções no mercado. Embora não haja uma única pessoa acreditada pela introdução dessa técnica, traders e analistas técnicos desempenham um papel importante em sua popularização. Um dos principais contribuintes para sua difusão foi Ralph Nelson Elliott. Eu estudei onda de Elliott por mais de 5 anos ali com afinco. E o meu raciocínio, até que eu passei aqui já no curso, de cenários alternativos, vem de Elliott Waves. Tá? Elliott Waves, ele não é adivinhar que onda que a gente está, e sim quais são os cenários possíveis e quais que eles estão eliminados. Então, é muito mais um trabalho de eliminar hipóteses falsas do que acertar qual é a verdadeira. Tá? Aqui é uma dicasinha para quem for aprender Elliott Waves, ou se vê alguém falando, a onda é tal. Não, calma aí, quais são as possibilidades? Tá? Aonde está invalidado? Então, foi popularizado aí, principalmente pelo Ralph Nelson Elliott. A minha forma de marcar Fibonacci, ela é baseada nas ondas de Elliott, exatamente pelo trabalho aí do Ralph Nelson Elliott. Eu aprendi assim, né? Então, eu uso os segmentos. Eu vou mostrar alguns exemplos, tá? E ele foi criador aí da teoria das ondas, que ajudou a integrar as proporções matemáticas de Fibonacci nas ferramentas de análise de mercado. E as ondas, acabei de mostrar isso, né? Botei 0, 1, 2, 3, 4, né? E, enfim, o trabalho dele é baseado em Elliott e Fibo, tem tudo a ver. A técnica de Fibonacci no trade é uma ferramenta de análise técnica usada para identificar potenciais níveis de suporte e resistência em um gráfico de preços. Baseia-se em números de Fibonacci, uma sequência matemática em que cada número é a soma dos dois anteriores comumente encontrados na natureza e aplicados nos mercados financeiros. Que o Elliott, né, o Ralph Nelson Elliott, ele viveu do final do século XIX e início do século XX. Aí, último quarto do XIX e primeira metade, primeiro terço do século XX. Aqui o trabalho dele, as ondas, as proporções, tem um outro exemplo já já, tá? Então, os traders utilizam retrações de Fibonacci, mas não são só retrações, tem outras formas de se estar traçando e projetando para determinar pontos em que o preço de um ativo pode reverter ou encontrar suporte e resistência. Como funciona, né? Aqui é rapidinho. Identificação de uma tendência. É legal você ter. Vou usar FIBA. Aí você não sabe. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que às vezes confunde. Por isso que é bom ter o mapa maior, o mosaico, né? Qual é a tendência principal? E a partir da tendência principal está a tração. Porque, por exemplo, ó, nesse exemplo, o que eu tenho que fazer? Projetar uma subida para cá, aqui essa perna, né? Esse segmento foi um, esse segmento foi dois, e vou projetar a terceira para na proporção de FIBO, 618 de um. Esse é o tamanho de um, tá? Para ter o tamanho de um. Para achar essa 3. É isso, ou o preço caiu, já corrigiu aqui, por exemplo, 50%, 61,8% de retração, que seja 61,8%, porque está mais para cima no desenho. Né? Ou 0,6. E agora está começando a cair, para fazer uma proporção da primeira perna vermelha com a segunda. Então, repara, é muito. Eu compro nesse nível, ele está no meio de uma queda. Tá vendo? Vou comprar aqui para pegar esse movimento, ou ele já está posicionado em venda para pegar uma queda maior.
gente tem que ter um mapa, às vezes, para poder enxergar isso, tá? Tem que estar olhando o todo, o que que é a tendência principal macro, a gente sabe que tem tendência macro, intermediária, micro tendência. E às vezes fica muito subjetivo, pelo menos na minha experiência com elas. Tem bastante subjetividade. Às vezes fica mais fácil, só pode ser uma coisa, outras vezes, como nesse caso, torna-se mais complicado. Ah, e também, né, antes da gente avançar, aí que bastante simples, por exemplo, uma subida, uma correção, esticou lá para o 61,8, 161,8. Eu, pelo menos, eu cometi esse erro, chegava no ponto, eu já abria a venda, só que eu estava numa, digamos, num mercado de tendência progredida e ia embora. Talvez vendisse no 100, aí depois já estava vendendo para cima, né? Esse é um tipo de erro, situação que acontecia. Até me estendi demais, ia falar só do nosso operacional, mas acho que a introdução é interessante. Aí eu já ia vendendo topo, porque bateu na proporção. Ou então, aqui é uma projeção alternada, porque alternou uma onda, né? Ou então, no caso de uma retração, uma alta, retraiu 38. Aí o cara vai lá e compra um pouco. Aí retraiu mais, 50. Ele vai lá e compra. Aí continua caindo, 61,8. Ele compra, e daqui a pouco furou fundo. Você ficou em cima, né? Agora, tem gente que usa essas regiões abaixo do zero, não pode, abaixo do início, o stop está aqui embaixo. E quanto mais para perto do stop tiver, mais vai acrescentando. Então, você pode ir montando, comprou um, comprou mais três, aqui embaixo compra oito, por exemplo. Por quê? O preço médio está bem para baixo, o stop fica curto. E à medida que vai subindo, o seu preço está barato, né? Você vai largando, menos 4, se isso acontecer, já está no lucro, menos 2, depois vai soltando o resto para cima. Mas eu consegui isso muito comigo. Ah, bateu no ponto. No 38, eu quase não comprava, mas no 50%, no 61%, daqui a pouco estava aqui embaixo só fazendo preço médio. Então, eu também não tive orientações, né? Mas então, ok, aqui é o Elliott, né? O Nelson Ralph Elliott. É, é importante, voltando, né, ter uma identificação do mapa maior. Aplicação dos níveis de Fibonacci, os níveis de retração, projeção e espelhamento são desenhados no gráfico, criando possíveis pontos onde o preço pode corrigir antes de continuar na direção original. Tomada de decisões, isso aqui eu acho bem legal, tá? Aqui é que eu enxergo um uso legal para Fibonacci. Com base nos níveis, o trader pode identificar áreas para entrar. Então, se no meu começo eu só via a entrada, e depois eu fui me tocando. Pô, eu posso usar para uma projeção de saída, objetivo. Se passar, passou, botei no bolso. Ajustar stops, falo muito disso aqui no meu trabalho, usando o FIBO, ou definir metas de lucro. Então, vamos rapidinho falar aí na projeção para lucro. Tá? Vamos dizer que subiu. Pode ser que o mercado subiu. Aí ele corrigiu. Chegou no 50%, no 61%. Entrei, acionei minha compra. Fui lá, stop, lá na mínima, lá embaixo. Pode furar a mínima. Ok. Ou porque. Aí nesse caso não poderia. Legal. Aonde que eu saio? Vou ver o meu risco retorno. Essa primeira pernada,
e a segunda eu vou botar, vamos dizer, no 100%. Vou fazer uma projeção 1 para 1. Não para 1 do trade, mas da projeção do segmento inicial. Vamos dizer aqui que ele é o 0,1, com o segmento 2 com 3. Eu vou buscar a igualdade, essa com essa, numa relação de 100%. Chegou aqui, eu posso realizar. Eu estou com um bom risco-retorno. Meu risco vai ser esse, e o meu retorno é esse aqui para cima. Entende, né? Pode dizer que é ganho. Tá? Chegou no 100%. O que eu posso fazer? Eu tenho que realizar? Não. Eu posso, quando chegar nesse ponto e passar o meu stop, que estava lá embaixo, posso pegar o meu stop e jogar para cá, no 100. E eu vou tentar levar até o 161. Então, é uma forma de eu estar administrando o trade com as razões de FIBO. Já chegou no objetivo. Temos outros pontos, né? Então, por exemplo, seria aqui o 61,8 de projeção, 0,1 projetando para cima, 61,8. Depois a gente tem aqui o 127, são números derivados, 0,2. Eu faria a mesma coisa. Então, por exemplo, chegou no 61,8. Comprei, né? Já faço aqui uma parcial. Beleza. Fiz a parcial. Passou de 61,8, está perto do 100. Pego meu stop e jogo para baixo do nível. Vou botar S1, aqui esse 0. Ele está movendo, tá? Primeiro ponto do stop inicial aqui, o segundo, tá? Então, aqui o segundo ponto do stop, aqui o primeiro. Chegou lá perto do 100. Ok. Já garanti uma parcial no 61,8 e estou no 100. Não faço nada. Vou carregar no stop 9. Passou o 127. Opa, já jogo para o 100. Chegou lá no 161, já jogo para o 127. E como análise de risco, vamos pensar. Se eu tenho uma probabilidade de fazer uma projeção alternada de 100%, vou botar 161. Então. Aí eu gosto muito do 100, 127. É que o 127 é menos conhecido, mas eu gosto. Tá? 100 e aqui o 127. Depois o 161. São os números. Essa região, quando o mercado ele não está em tendência, ele é corretivo, é uma região muito provável, essa região. Então, vamos pensar, ó, eu identifiquei uma oportunidade de compra lá embaixo, mas não peguei na hora. O mercado subiu e fez isso. O que ele está falando para mim? Olha, está lá no 100, 127. Está forte. Vou entrar. Correndo atrás do preço, porque não peguei lá embaixo, né? Estou chateado. E eu estou achando, cara, vai explodir, vai subir esse mercado, não peguei aqui. Não me contenho, compro lá em cima. Poxa, comprei numa projeção. Essa é a primeira grande projeção para realização quando esse tipo de trade da gente pegar na correção. Uma projeção provável. E sabe o que pode acontecer? Meu risco retorno já não está legal. Se der tudo certo, ele vai lá, digamos, pode mais, né? Mas na probabilidade, 161. E para baixo, ó, ele começa a ficar muito grande. O risco pode fazer uma retração de 50% dessa subida. E eu vou acabar me estopando. Essa subida retrai 50%. Ele já bateu, vai. E nessa que ele está vindo, eu não sei se vai voltar ou não, ou se ele está começando a cair. Então, eu vou estar mal comprado, meu risco-retorno é ruim. Quem está me dizendo
se está super comprado ou super vendido, se já andou muito. A proporção de FIBO está me dizendo que esse risco não é legal. Por quê? Porque já andou muito. Perfeito? Então, ele me ajuda a calcular o risco da minha entrada, o risco retorno. Então, ele serve para sair de uma posição, para ajudar nos stops de imóveis, para definir riscos, tá? Não só aqui metas de lucro, mas também definir situações de risco-retorno positivo. Então, demos aquela reforçada no conceito, que é bem importante, no meu entender, definir, acrescentando situações de risco-retorno favorável. Vantagens. Simplicidade, ferramenta fácil de usar e amplamente disponível nas plataformas de trade. Confiabilidade. Embora não garantam reversões, muitos traders usam Elliott, o que reforça a relevância desses níveis. Se todo mundo estiver olhando para o mesmo tempo, ele ganha, para o mesmo ponto, ele ganha força. Mas tem várias formas de calcular, e aí um está usando um gráfico de 5, outro de 15, talvez um gráfico diário, todo mundo olha o diário, para o swing trade faça mais sentido. Os gráficos mais olhados são 5 minutos, né? 15, 30, enfim, cada um vai traçar de um jeito. E aonde que vai começar a traçar? Eu traço, por exemplo, pelos segmentos das ondas que eu acho, onde elas começaram a terminar. Então, tem uma certa subjetividade aí, tá? E que faz parte da limitação. Opa, faz parte da limitação, que é a subjetividade. Os níveis de Fibonacci funcionam melhor em conjunto com outras ferramentas de análise, pois sua eficácia depende de uma boa leitura de tendências, tá? Aquilo que eu estava falando, ó, é para cima ou é para baixo? Às vezes gera dúvida. Os níveis de FIBO ajudam a prever zonas de correção em tendências e podem ser muito úteis quando combinados com outro indicador. Por isso que eu falei no início da aula, que para ter um setup não basta bater no ponto, né, do espelhamento, mas ter um, uma região, ter uma outra informação, talvez um indicador. É o nível do, de FIBO mais um indicador sinalizando a compra. Se bater no nível, mas o indicador não sinalizar a compra, você não entra. Ok? Essa é a ideia para transformar a informação do nível de FIBO em setup. Seguindo aqui, a gente tem algumas formas, eu tirei uma, de projetar o FIBO. Tá? Tipos de projeção de FIBO. Eu tinha uma que é a retração externa, mas ela é muito parecida com o espelhamento, para não causar confusão. A gente deixa a retração interna. É o quê? É o pullback, é a correção, tá? É uma forma de calcular. O simples, preço sobe, eu quero buscar um ponto provável para ele terminar de corrigir. Ou até, se eu vendi nessa subida, para sair. Por exemplo, olha essa situação. O mercado está aqui e caiu forte. Aí ele vai voltar a subir. Não necessariamente eu vou calcular um FIBO para abrir uma venda. Imaginando que acionei uma compra embaixo, por algum motivo, e um movimento muito forte para baixo, talvez ele volte a cair a qualquer momento, eu posso estar realizando o meu lucro nos 50% de Fibonacci. Então, aqui eu estou usando o Fibonacci como um objetivo de realização de lucro. Beleza, não só como ponto de entrada, né? Eu falei, né? De pouca orientação e usava mais para o ponto de entrada. Bateu aqui, fui lá, realizei meu lucro. Posso fazer isso e ir embora, feliz da vida. Posso também fazer o seguinte: fiz uma parcial, sabemos que tenho 38%,
Vou tentar levar até o 61. Vou subir meu stop para o nível de 38,2, que eu não quero que volte, e vou tentar alongar o saldo até o 61. Por exemplo, a gente tem 76,4. E aí, bateu lá, eu posso sair a segunda parcial ou posso subir o meu stop. Eu não sei onde vai parar, né? Estou usando aqui eu vou saindo ou vou apertando o stop nas prováveis do stop proporções. Então, ele passou os 50, não precisa nem bater no 61,8. Passou os 50, eu já estou defendendo. Caso o mercado reverta aqui, eu saí, né? Então, usei Fibonacci para um objetivo de entrada e também para para um gerenciamento do trade. Chegou lá nos 50 e começou a reverter, talvez valha a pena estar pegando essa queda aqui. Aí, olha só que interessante, essa queda vai virando né, um baralho, né, de possibilidades. Pode ser o início da subida. Aí ele só cai 50% e sobe, ao invés de ir para baixo. Então, outras coisas acho que tem que ser acrescentadas. O que a gente pode fazer? Mantém o stop em cima e tenta ir alongando. Já corrigiu 61%, posso fazer uma parcial da minha venda. E assim a gente vai trabalhando, tá? Ao invés de, é esse ponto que vai ficar, esse é o ponto mágico que vai virar. Tá? Essa é a minha informação ali, que eu acho relevante para vocês. Então, a primeira forma é retração interna, a segunda é a expansão. É a expansão, não, é a projeção alternada. Por que alternada? Vai alternar os segmentos. Um segmento para cima, um segmento para baixo, então alternou, e agora eu vou projetar o próximo segmento para cima. Então, não estamos fazendo a retração. Ou ao contrário, né? A gente está fazendo, se for retração, ele volta a cair. É só uma correção da tendência principal. Ou volta a subir. Beleza, eu comprei na retração e saio na projeção alternada. Essa é a relação. E essa relação, 61, 100%, 127, 161,8, 261,8, são objetivos. E o espelhamento, que é a retração também externa, né? A gente vai pegar um nível de preço, beleza, caiu, vou pegar aqui o vermelho, imaginar uma alta, para fazer para baixo. Eu vou fazer uma retração. Ok, aqui é o 100%. Só que a gente está vindo de um segmento maior para baixo. Para onde que ele pode vir? Então, eu tenho a projeção alternada, ou a projeção alternada, digamos que seja aí o 100%. O número, tá? Eu gosto de regiões, para falar a verdade. Eu gosto de 50% a 61% de retração. Projeção alternada, 100% com 127. Eu gosto de usar essas regiões, ao invés de ser um número. Então, na retração, a retração ela pode estar ali naquela meiuca, ainda mais no mercado assim, de trade, o pavio está no 61, o fechamento do candle está no 50, o candle está ali dentro, não é um ponto certinho. Gosto muito de regiões. Então, ele veio na região, essa é uma projeção alternada para baixo, do segmento 0,1 para o segmento 2,3. Então, 2,3 relacionado com 0,1 em 100, 127%. Ok. Só que eu tenho uma outra medida, que é essa amplitude essa amplitude do segmento 0,2 para baixo. Esse é o espelhamento. Qual é o segmento que eu gosto? Vai ser diferente da projeção alternada. 161,8 com 200.
o nível que a gente vai ver agora, na, no espelhamento das aberturas. Essa é uma região que eu acho bem interessante. Se tiver confluência, o ponto é mais forte. Tá? Então, o espelhamento é essa forma de se medir. Vamos ver no gráfico um pouquinho? Bom, vou pegar aqui qualquer segmento, tá? Não medir antes de estar gravando, vamos ver. Então, dólar no 15 minutos, vou fazer primeiro uma retração. E o segmento vai ser esse, onde está a mãozinha lá da média para cá. Vamos ver qual foi a retração. Uso essa, ó, preço de Fibonacci, do início e do final. Ao contrário aqui. Cada plataforma tem uma maneira de marcar. O trade, por exemplo, é o contrário. Então, você pega aqui, né, a marcação onde você vai soltar do final para o início, do início para o final. Isso que eu estou dizendo que é o contrário. Então, aqui, ó, ele veio um pouco acima de 61, ok? Essa é a retração interna. Marca lá. Vamos marcar. Eu falo, Jesus do carro, né? Aparecendo na realidade do gráfico. Essa é a retração interna. Tudo bem, 61. Vamos fazer agora a projeção alternada. Vai no P, projeção de fibra, início do segmento, clica no final, joga para cima, veio um pouco abaixo de 61. Olha como ele vem. Aí, se o cara pega essa venda na retração, já ganhou lá no 61, aperta stop, 100%. Quando chegar, isso que é a medida do risco, vale a pena a gente estar falando. Por exemplo, então, na nossa leitura, caiu, voltou, começou a cair, entrou na venda. Aí o preço caiu rápido. Chegou no 100%, 127, região verde. É uma região que eu acho muito legal. Aperta stop ou faz parcial. E análise de risco. Pô, não abre a venda aqui, até caiu. Mas tem grande chance de chegar no 61 e voltar. Então, o seu risco-retorno ele é ruim. Porque ao invés de continuar caindo, quando chegou no 61, por que ele não poderia fazer uma retração antes de cair? Ele já está alongado, ou aqui no 61, ou na região verde, tá? Ele já está alongado. Ele podia fazer uma retração e ele estopar. Então, mesmo que tenha caído, o meu sistema de medição de risco-retorno não permite a entrada. Eu usei Fibonacci para isso. Vamos fazer agora o espelhamento. Peguei o máximo, a mínima da região, veio no 200. Eu gosto dessa região que está em azul, tá? 161,8 com 200. Nessa região, é uma região que, no meu entender, vale a pena estar realizando. E posso até, dependendo do oscilador, tentar abrir uma compra contrária ao mercado, com um stop bem posicionado, claro, ali na mínima. E foi exatamente o que a gente teve. O IFR estava abaixo da região de sobrevenda, eu uso 20, na literatura é 30 com 70, eu gosto do extremo maior, 20 com 80, às vezes pode botar até 80, 15 com 85, ele está lá embaixo, vira para cima. Aí estaria dando aqui, acionando uma compra. Vamos ver no mínimo mais um exemplo. Vou botar aqui algumas possibilidades. Primeiro segmento, expansão. Eu quero fazer uma projeção alternada. Vou lá no pezinho, mínima, máxima, retração, soltei. Essa aqui deu 161.
Tá vendo? Então, é uma região que eu não vou comprar ainda. Não vou comprar. Comprei lá embaixo. Ô, chegou no 61. Já estou ganhando, que eu peguei embaixo, aperto stop. Consegui levar para o 100. Faço uma parcial na região verde, que é uma região provável. Fez a parcial. Chegou no 161. Vai estar levantando o stop para o 127,2. Voltou para baixo. Saiu. E ele foi na projeção. Então, olha que perigo entrar nessa região de 127 para cima, para 161. Podia continuar? Podia, tá? Mas, ó, realiza, tá? Ele ia voltar tudo ali no ponto. Então, essa região foi legal. Vamos ver a retração interna. Bom, aqui, preço de fibra, máxima e mínima, trago para baixo, veio na região. Tá vendo? Eu uso região, tá? Região rosa, entre 50 e 61. Não necessariamente é um ponto certinho. Deu até o 161, mas essa região já é legal. Então, é aquele trecho que eu acabei de desenhar, 50, 61 de retração e 127 de expansão, podendo levar para cima, 161,8 é a próxima, e depois a gente tem as regiões acima de 161, vai lá para 261, e nem necessariamente tem que bater certinho. E aqui está legal, né? Um exercício para a gente fazer. Vamos fazer, então, antes, a projeção alternada, ou o espelhamento desse segmento. Daqui para cá, eu vou projetar essa amplitude entre mínima e máxima para cima. Eu gosto dos 161 com 200, que é um pouco menos de 100%, né, do tamanho e até 100%. Mas não é uma regra, é uma probabilidade. Ó, veio na região do 161,8 com 200, mas não cravou nenhum dos pontos, né? Passou o 161, não chegou no 200, mas é a região provável. E aí, quando a gente junta as duas coisas, a gente vê que tem um ponto importante. Vai ficar muito colorido agora, talvez eu consiga. Estou botando a outra, né? Então, uma região azul do espelhamento com a região verde da projeção alternada. Aqui, ó, exatamente o ponto que eu fui, tá? Agora vamos pegar esse movimento maior, grandão. Afinal de contas, foi o que aconteceu, né? Não adianta a gente pegar só os exemplos certinhos. Primeiro, vou fazer essa projeção. Foi lá no 261. O que eu fiz foi isso, ó. Esse segmento. Passou. Nessa subida, em nenhum momento ele fez sinal de voltar. É o que eu falo. Bateu no 161, vou vender. Bateu no 100, vou vender. Cadê o sinal para vender? Cadê a virada? Cadê o price action? Talvez aqui em cima tivesse, no 261. Ele faz a virada para baixo. Mas até lá, só porque bateu no ponto, não. E o indicador, o tempo todo, subindo o IFR sem virar em nenhum momento. Ele vira aqui, ó. Vamos ver onde é que ele virou. Para baixo do 80. Ele vai para cima do 80 e ele vira para baixo aonde? Aqui, ó. Primeira vez, foi lá nesse candle vermelho. E depois ele faz uma divergência de baixa, que é uma outra coisa, né? Um outro material. São setups com indicadores, não de abertura. Aí ele fez uma divergência e caiu, e o indicador já está para baixo. Mas durante essa subida, o indicador em nenhum momento confirma. Você pode usar também um hilo. Já estou fugindo um pouco, né, do espelhamento da abertura, mas a gente vai ver. Olha que é interessante. Vou botar um hilo. Então, o hilo não vai dizer que eu tenho que comprar ou vender, ele vai ser um filtro. Eu só vou vender quando ficar vermelho. Tem gente que faz assim, ó, ficou vermelho, vende. Ficou verde, compra. E vai fazendo o tempo todo. Não.
Eu vou filtrar todas as entradas até que ele fique vermelho. Então, aqui, ó, bateu no 261 e virou para baixo. Pelo Fibonacci, estaria dando venda. Pelo IFR, está virando para baixo, mas o Rilo está verde. Então, é um indicador dentro de um sistema, que pode ser o seu setup, que é, não está permitindo a entrada. Ele só vai permitir aqui. Está na região, tem o IFR para baixo, inclusive com a divergência que a gente já desenhou, e o Rilo está confirmando, tá? Aí vai ser de cada trader isso. E eu posso fazer a projeção também vindo aqui de baixo, projeção alternada. Eu quero fazer a retração primeiro. A retração desse segmento. Tá? Trouxe. Olha, veio na região, mais uma vez, região rosa. Região que eu gosto. E aí, deu essa entrada, enfim, né? O que fez aqui de bom? Só para a gente voltar ao assunto. Pô, fez um candle legal, ó. O IFR já estava comprado, okay? Mostrou força, volume, foi até abertura. Então, ele veio na região. E se for menos, o risco de entrada fica maior. Corrigiu muito pouco, pode até subir, mas geralmente vai ficar lateralizado antes de subir, porque precisa gastar um pouquinho de tempo. Ou gasta preço ou gasta tempo, para tirar a condição de sobrevenda. Beleza. A última projeção e também espelhamento. Projeção. Vou pegar esse segmento todo, tá? Como se fosse 1, 2, 3, 4 e 5. Ele passou, aí foi lá para o 261. Esse foi um segmento pouco provável, tá? Não acontece sempre essas estouradas para cima. Espelhamento aqui. E é um legal. É até um espelhamento da abertura, que é o setup que a gente fez. Tema da aula de hoje. Mínimo e máximo da abertura espelhou no 200. Então, repara, a gente não tem o setup do rompimento da máxima da abertura, do rompimento da mínima da abertura. Está aqui, ó. Máxima da abertura. Mínima da abertura. Projetei para baixo, deu 200. Pô, perdi a entrada. A entrada era mais em cima. Talvez aqui, talvez aqui. Entro aqui embaixo? Não, pelo amor de Deus. Porque está arriscado. Pode seguir? Pode seguir, mas está arriscado. E o IFR começou, nem veio para baixo, veio para baixo do 30, começou a subir. Talvez um estocástico tenha dado entrada. E aí ele volta tudo. Olha o risco. Entrar aqui embaixo, depois que espelhou. Tá? Aqui já é o nosso tempo. Tá? Ó, depois que espelhou. Ok? Então, é um ponto de realização para quem vendeu o rompimento e pode ser um ponto de entrada para quem quer pegar a queda. Não pegou o rompimento, já andou, quer pegar a queda. Agora, lembrando e importante, existem tipos de dia. A gente viu que tem tipos de dia, por isso que a gente faz aquela primeira módulo para entender o conceito. Por exemplo, dia variante do normal, ele faz um range e depois ele só anda para um lado. O dia que estou gravando, por exemplo. Tá? Então, ele vai ter a projeção e vai embora. Ele faz o range máximo e mínima, rompeu, foi lá na projeção, mas depois foi embora. Tá? Essa é a probabilidade. Ele fez um dia até de tendência aqui. Ele foi direto para baixo, um dia variante do normal. Então, para você recordar, né? No dia variante do normal, quando a gente joga
espelhamento, por isso que é importante você saber que existem dias diferentes e quais são esses dias, né? Claro, isso aqui são modelos. No espelhamento, que a gente viu, ele viria aqui e voltaria. Mas um dia variante do normal, ele sai projetando essa abertura para cima mais vezes. Tá? No dia de tendência, não tem como projetar a massa, o range de abertura, né? A amplitude de abertura, porque não tem, simplesmente vai embora. Perfeito? Então, aí no dia variante de normal, ele vai embora e não obedece à projeção. Agora, aqui um dia em B, né? A gente viu. Nos dias laterais, tá lá, vai obedecer bastante essas projeções de espelhamento. São os dias sem tendência, né? O dia normal, dia normal. No dia normal, por exemplo, talvez aqui seja a abertura, a região de abertura, ele rompe e projeta. Aí ele vem para baixo. Ele pode até projetar aqui para baixo, um espelhamento, um duplo espelhamento e voltar. Mas ele fica trabalhando aqui, dentro de uma região. Não foge muito. Por que não fugir muito? Ele pode subir até 200 e poucos por cento da amplitude. Uma outra coisa, e se a amplitude for pequenininha? Aí você não projeta, porque é como se não tivesse o range. Uma abertura com amplitude pequena é como se não tivesse a consolidação, tá? Então, é interessante que tenha a consolidação. Se for um negocinho assim, ó, adianta, você vai projetar, vem para cá, já saiu. Não, ok? Tem que ter uma consolidação. É um pouco subjetivo, na verdade. Bom, indo para esse slide, é um assunto que vai fugir do nosso objetivo, eu não vou avançar, eu só estou usando ele como um exemplo do que a gente falou no início da aula, sobre as relações entre segmentos ou ondas, que são regidos pela razão de Fibonacci, né? Então, onda um, onda 2, a onda 3 eu vou esperar que vá até aonde? Ah, é uma projeção alternada da onda um. A onda 4 é uma retração da 3, 38 e 50%. Tá? Então, a gente vai tendo um objetivo para a onda 4 na relação de fibra. Vou pegar o segmento 0,3 e vou corrigir 38%. Aqui seria uma das medições para pegar a próxima subida, que é a onda 5. Tá? Então, estou exemplificando. Tá? Exemplificando o uso de Fibonacci em Elliott Waves que a gente comentou. Bom, e aqui o espelhamento, né? É o que a gente está falando aqui hoje. Como é que você pode usar? Fez um range ou um candle de força e rompeu para baixo. Então, região de abertura. Está aqui. Fez a projeção 61, 161,8, 200. Aciono minha entrada usando talvez um indicador ou um price action nesse ponto. Deixei o stop lá na mínima e saio aonde? Se eu peguei aqui na projeção do espelhamento, então essa projeção, joguei para cá. Fez a virada. Objetivo clássico, voltando do teste da onde foi o rompimento. Era suporte, vou sair no suporte que virou resistência. Agora sim, né? Então, eu posso estar esperando cair para acionar minha entrada, mas a gente acabou de ver, né? Tem dias que ele vai embora direto, que é um dia diferente, um dia mais equilibrado, dia de tendência, ele vai passar direto. Tem um pouco de sensibilidade e se pode arriscar a entrada, pode usar os filtros de indicadores, se não der, stop.
tá? Ou se o indicador não marcar, nem entra. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda é, peguei o rompimento. Como é que eu uso o espelhamento? Projetei o meu lucro. Veio para baixo, você projeta aqui a sua saída. Vou sair na região de espelhamento. 161,200 é o objetivo do trade, ou o primeiro objetivo. Você pode juntar com os indicadores. Chegou na região, 161,8 com 200, o indicador marcou compra. Fui lá e entrei. Primeiro objetivo é lá na resistência, como a gente falou. Objetivo 1. Se eu quiser carregar, subo o meu stop móvel e tento levar mais para cima. Subo o stop móvel e tento levar lá para a máxima, que é o segundo objetivo. Posso ter um duplo espelhamento, como está aqui mostrando. Para cima, espelhou para baixo. Agora, toda essa região que eu vou espelhar para cima. Toda essa região. Joguei para lá, então é um espelhamento maior. Chegou lá em cima, vamos dizer que fez aí uma divergência de preço marcando venda. Então, usei uma informação com oscilador, pode ser IFR ou estocástico, que é uma divergência de baixa, ou simplesmente um indicador entrando na região de venda, saindo da região de sobrecompra para baixo, eu uso 80, na literatura 70, em confluência, né? Essa informação em confluência com a área de projeção desse espelhamento, desse segundo espelhamento, que aqui está em branco. Toda essa região. Primeiro, o curtinho, para cima, para baixo. Já tem essa região. Esse todo para baixo, vou espelhar para cima, 200, 161. Então, o que eu espelhei agora foi isso. 100%, tá aqui. Eu dobro agora, né? Essa perna para cá. Essa perna, espelhei para cá. E primeiro, tem dias assim, tá? Que são duplo espelhamento. Eu posso estar usando, então, como eu falei, o indicador marcou, ponto de entrada, primeiro objetivo no rompimento de mínima testando, ou se for ao contrário de máxima. Substop, posso levar para o segundo objetivo, que é a máxima. E aqui posso até entrar, ó, tá? Por quê? Fez esse range e espelhou para cima. Então, a entrada é o rompimento da máxima da abertura. É um setup nosso, né? Que é o Open Range Breakout, só que foi para o outro lado. Foi para baixo, foi para cima. E aqui é máxima. Eu vou projetar ele para onde? Vou pegar o movimento todo que ele fez para baixo, vou jogar para cima. Meu objetivo de realização desse trade de rompimento de máxima. É uma ideia de estar usando o fio. Então, um exemplozinho. Vou pegar esse candle, vou jogar ele para baixo. Veio na região azul, 161,200. Não fez um range muito bom, não, tá? Mas eu estou pegando só esse candle e jogando. Agora eu vou pegar essa região toda. Pronto. Essa queda toda. Vou espelhar para cima. Veio no 161,8. Bateu lá na região azul. Vou pegar essa aqui. Ah, é sempre que acontece? Não, mas é valendo. Então, o range bateu na região azul. Ah, então, é um target, pode ser um ponto de entrada. A gente conversou. Tá aqui. Ou pode ser só o seguinte: ó, não vou entrar aqui não, porque já andou muito. Vou comprar aqui não, porque já andou demais.
E a gente vai ver que vão ter várias medições dessa. Vamos ver esse range aqui. Daqui para cá, joguei. Olha lá, veio no 200. Marca de novo. Aqui já deu uma venda boa. Peguei esta distância, joguei para cima, bateu lá no 200. Esse bloco, como se fossem jardas no futebol americano, né? Ganhou essas jardas, projetou essas jardas para cima. Mesmo tamanho, tá? O amarelo é o mesmo tamanho do verde, mesma altura. Tem dias que não faz muito, né? Ele vai embora. Acho que vale a pena ter esse conhecimento. São vários dias de abertura, eles não se repetem. Vamos ver aqui, ó, já mais para o final, quando ele rompe. Ah, quem comprou um rompimento? Estou nem falando de uma entrada, comprou um rompimento. Onde que sai? Vou pegar essa altura, passou um pouco, mas aqui já é uma região legal, já é um bom alvo, esse candlestick vermelho. Tá? Então, esse é o nosso propósito da aula 15. Passar uma noção de Fibonacci, as formas de se projetar e como podemos estar usando na abertura como ponto de objetivos, como ponto até de entradas. Interessante estar combinando ele com outras ferramentas. Ok? Então, aqui a gente termina a nossa aula aqui. Nossa aula 15, onde conhecemos um pouco de firma e um pouco de espelhamento da amplitude da consolidação ou do candle de abertura, do candle mais forte, caso ele seja representativo. Até a aula 16, onde vamos ver nosso último operacional. Até lá.